A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom nós estarmos juntos aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos no nosso segundo trimestre de 2023. E olha que bênção, nós estamos falando sobre os relacionamentos, nossos relacionamentos em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ou seja, é um trimestre extremamente prático, onde nós estamos falando já do nosso dia a dia como família. Tá? E a nossa lição de número 4, ou seja, o primeiro terço da nossa revista já está quase se findando, né? Ele vai dizer assim: ídolos em família. Preste atenção, ídolos em família. E parece que são duas palavras que dentro desse nosso contexto evangélico, cristão, elas não casam, certo? Ídolo e família. Mas nós vamos ver, certo, dentro da nossa lição, que elas estão mais próximas do que a gente imagina. Por quê, irmãos? Porque o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Ou seja, em contrapartida, tendo relação com o tema da nossa lição, o que é o ídolo? É tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus dentro da nossa família, ok? Então vamos deixar esse pressuposto já bem claro aqui para você passar para os teus alunos, tá? Segundo ponto que nós vamos notar dentro dessa lição, que nós estamos num período de desconstrução cultural, desconstrução filosófica, desconstrução religiosa, tá? Em que as palavras estão tomando significados diferentes, estão tomando um outro rumo, tá? Por exemplo, anos atrás, quando se falava em ídolo, o que se pensava? Se pensava uma estátua, um objeto de veneração, algo que as pessoas tinham para o quê? Para buscar, entre aspas, o sagrado, o seu Deus, com letra minúscula, tá? Mas hoje o que é um ídolo? Hoje, ídolo é uma pessoa famosa, certo? É uma pessoa admirada, é uma pessoa que muitas vezes os seus fãs, né? Os seus fãs andam quilômetros, fazem peregrinações por causa desta pessoa, tá? E isto não só no contexto, né, secular, mas também dentro do nosso contexto religioso. Veja só, hoje nós temos pessoas que fazem shows gospel, que vai juntar 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, que arrebanham multidões, milhões de seguidores que pagam ingresso para ouvir essa pessoa cantar. Não tem nada contra isso. Mas só estou explicando como funciona. Pregadores que arrastam multidões, né? Não só pela mensagem que pregam, mas também pelas suas postagens na internet, certo? Já estão virando referências de vestuário. Então, e quando isso começa? Isso começa lá atrás, não é com o surgimento da internet. Começa lá atrás com o surgimento do rádio, certo? O rádio, os jornais, as formas de comunicação, daí sim passa pela TV e chega na internet, a fábrica de criação de ídolos, tá? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes, por causa dessas mudanças de terminologia, que a palavra vai tendo um significado mais comum, vai tendo um significado mais corriqueiro, nós vamos achando que já não existe mais a tal de idolatria dentro do nosso mundo, né? O mundo cristão, o mundo evangélico, principalmente o brasileiro.
mas nós temos visto cada vez mais aumentando o número de pessoas que estão se debruçando a seguir o cantor fulano, ao pregador ciclano, ao pastor beltrano, e vão criando aí ídolos, ok? Deixa eu dizer para você, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque toda semana nós trazemos conteúdo bíblico para você, certo? Além da lição, né, que nós passamos, que é um negócio fabuloso, os nossos comentários, eles são bem práticos, certo? São bem práticos. Nós temos outros comentaristas que trazem um cunho mais teológico, mas eu trago um conteúdo prático para o nosso dia a dia. Então eu te convido, né? Se inscreve no nosso canal aqui. Se lembre, nós estamos numa escola bíblica, tá? Então, deixa o seu likezinho, que é para registrar a sua presença. Deixa o comentário, comente aí da onde você qual turma que você dá aula, se é de obreiros, irmãos, irmãs, se é mista, tá? E outra coisa, o que você precisa que eu te ajude, certo? Eu estou aqui para te ajudar. Também na descrição aqui do vídeo, eu deixei o link de um grupo que nós criamos, exatamente para divulgar os nossos materiais. Todo dia eu posto para você uma imagem, certo, da nossa leitura bíblica, da nossa leitura diária, para você passar para os teus alunos, teu grupo ali de WhatsApp da tua igreja. Eu posto também a leitura diária em vídeos curtinhos, certo? Explicações curtinhas da leitura diária. E também, veja só, nós disponibilizamos o PDF da lição, certo? Nós temos um árduo trabalho para montar um PDF de qualidade e nós disponibilizamos para você tudo aonde? No nosso grupo do WhatsApp, tá? Então eu te convido para estar conosco ali. A nosso texto áureo vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 21. Veja bem, toda a primeira carta de João, ela está voltada a falar sobre o quê? Sobre os falsos apóstolos, certo? Sobre os falsos cristos, sobre a nossa vida cristã e a nossa vitória sobre o maligno. Por que é interessante nós olharmos isso? Porque João estava combatendo, certo? Combatendo esse sentimento humano de gerar ídolos, pessoas para ser seguidas, para ser venerada. Lembra que Paulo, ele vai dizer assim, ó, uns estão dizendo que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Na igreja de Corinto já estava tendo essas divisões. Nas igrejas já estava tendo. E isso, irmãos, é lá no período apostólico, que vai ser do ano 33, né, 33 até o ano 100. Já estava tendo essa idolatria por falta na presença de personagens, certo? De pregadores, pastores e apóstolos. Então é interessante nós falarmos sobre esse último versículo, por quê? Porque é uma ordem bem clara. Guardem-se de tudo que toma o lugar de Deus, pois idolatria, muito mais do que culto a imagens, é uma reverência, é uma atitude de um coração que tende a seguir outras pessoas que vão tomar o lugar de Deus na nossa vida. A verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tudo o que se coloca no lugar de Deus é idolatria. Se você for para Deuteronômio, capítulo de número 6, nós temos ali o conhecido Chamá. O que é Chamá? É um resumo da lei de Deus, certo? Que Moisés está ensinando
àqueles que passaram pelo deserto, certo? Que são a nova congregação do deserto, porque a anterior morreu, certo? Morreu por causa dos seus pecados. E neste chamar, ele vai falar de como ensinar os filhos, vai ter os 10 mandamentos que vão ser ensinados ali de novo. E lá fica explícito, claro, a posição monoteísta judaica cristã, certo? Judaica porque são o povo da promessa, cristã por quê? Porque nós seguimos a Cristo, e Cristo veio de onde? Veio dos judeus, certo? A lei de Deus, o Antigo Testamento, tem um peso muito importante para nós ainda, tá? Então, dentro dessa visão judaico-cristã, é impossível a existência de um outro Deus, né? Até o salmista vai brincar falando dos deuses, né? Salmo 115, que os deuses nada são. Nós vamos ver Elias no Carmelo. Elias é uma figura, né? Elias no Carmelo, ele vai fazer aquele desafio aos deuses, né? E o que ele vai fazer? Ele vai lá, chame Baal, às vezes está viajando, às vezes está dormindo. Ou seja, é a consciência de que, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pronto. Paulo acabou com a história. Os ídolos são o quê? São criações do homem, que vive de total rebeldia contra Deus e a sua vontade, tá? Então é aí que nós começamos a nossa lição. Então vamos lá. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Nós precisamos conhecer a história, certo? E entender que a história de Jacó vai começar onde? Vai começar lá atrás, com os problemas de família que nós já conversamos nas lições 2 e 3. Eu te aconselho a dar uma passadinha lá, certo? Principalmente na lição 2, que deixa mais claro ainda, certo? E a lição 3, que continua o problema com José. Mas o que acontece? Quando Jacó foge para a terra de Labão, certo? Labão, ele não tinha conhecimento de Deus, ele não era crente, ele não servia o Deus de Abraão. Padã-Arã, a terra da família de Rebeca, certo? Era um lugar idólatra. E Jacó chega com a ideia de monoteísmo. Se hoje, irmãos, muita gente ainda refuga a adoração ao único Deus, fica elegendo santos e imagens, né, para ser o quê? Ser o seu Deus. Imagine lá atrás, aonde estava sendo construída a ideia de monoteísmo, ok? Então, Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel, daí Labão dá o tombo em Jacó, certo? Ele entrega Lia no dia do casamento, Leia no dia do casamento. Ele vai trabalhar mais 7 anos, já se tornam 14 anos. Tá? Ao todo, desde que ele entrou na família de Labão até a sua saída, vai ser o quê? Aproximadamente 20 anos que ele vai permanecer ali. Nesses 20 anos, ele se casa 2 vezes, como nós conhecemos a história. O seu sogro promete um salário para ele, mas todas as vezes que ele está progredindo e prosperando, o seu sogro vai lá e muda o salário, dá o tombo novamente em Jacó, e isso vai sendo algo consecutivo, tá? Até que chega um dia que Deus vai falar com Jacó a respeito da sua saída. E ele toma essa decisão, ele vai sair, certo? E nesta saída, a sua esposa, Raquel, que era o amor da sua vida, tá?
ela vai tomar uma decisão, ela vai roubar os ídolos da casa do seu pai, certo? Por que isso? Porque Raquel ainda não tinha conhecimento do Deus de Israel. Jacó estava falhando com sua família. E nós vamos ver esta falha, né, no desenrolar da história da família de Jacó, certo? O Jacó estava falhando com a sua família em apresentar o Deus verdadeiro para ela, tá? Então, irmãos, preste atenção. Eu como pai, você mãe, nós temos a responsabilidade de apresentar Deus, o Deus verdadeiro, para os nossos filhos. Não basta eu ter uma vida religiosa, ter os meus compromissos com a igreja. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, a temer ao Senhor, a viver com o Senhor, viver para o Senhor. E nós podemos notar claramente que Jacó estava falhando, de tal maneira que a sua esposa não tinha esse conhecimento. E quando eles decidem fugir, essa fuga é uma ordem de Deus, certo? Ela vai levar consigo os deuses do seu pai. Esses deuses, certo? Eles eram muito mais do que simplesmente estátuas, tá? Bem, como eram esses deuses? Esses deuses eram representações de madeira, metais preciosos ou ouro, podia ser aparência de homem, aparência de animal, um misto de homem e animal, coisas da natureza, objetos, era como hoje, certo? Tudo que descia ao coração do homem, eles faziam daquilo um objeto de adoração, certo? Por quê? Porque Paulo vai dizer aos Coríntios também que o que são os ídolos? Os ídolos são demônios. Pronto, acabou. Não tem outra história, não tem o que falar. Ídolos são demônios. E Jesus vai deixar claro que se para nos enganar, nós os crentes, nós os servos do Senhor, ele se transfigura em anjo de luz, imagine para esses que não têm conhecimento de Deus, o que acontece na vida dessas pessoas. Então, ficou muito claro, certo? Que os ídolos são representações. E o que acontece? Na ideia popular, estes ídolos, eles carregam em si poderes, certo? Poderes místicos, poderes espetaculares, poderes de controlar a natureza, de mudar as situações dos homens, poderes inúmeros. E com esses poderes, eles poderiam interferir na vida humana, certo? Tanto nas situações do dia a dia, como até mesmo no pós-morte, certo? Então, existia essa ideia. E Labão, nós compreendemos que era um homem absurdamente idólatra, tá? E ele tinha o que dentro da sua casa? O que era chamado de terafins, certo? Esses terafins, eles eram como se fossem ídolos familiares, certo? Ídolos que havia na família, a família cultuava a memória deles, tá? E esses ídolos, que eram estatuetas pequenas, eles tinham uma outra função. Eles funcionavam como se fosse uma certidão de posse de um terreno, de uma herança, tá? Então, além de possuir os poderes naturais, né, de um Deus, eles continham a escritura, vamos dizer assim, a escritura da posse do terreno que pertencia a Labão. Ou seja, quem possuísse aqueles terafins automaticamente possuía os bens daquele que estavam registrados naqueles ídolos. Raquel entendeu, juntamente com Leia e Jacó, que eles não teriam lugar de herança na família de Labão. Então, o que ela vai tomar a decisão? Já que eles não vão, nós não teremos lugar de herança, o que nós vamos fazer? Eu vou roubar eles, certo? E rouba, e penso eu, certo? Eu entendo assim, ao fazer a leitura de Gênesis capítulo 31, que é a fuga de Jacó.
que Labão foi atrás de Jacó mais por causa dos ídolos do que por causa das filhas e dos netos. Porque a preocupação, você olha para Labão, se você traçar o perfil de Labão, ele era um homem extremamente, veja bem, extremamente zeloso pelo dinheiro. Quando Eliezer encontra Labão, contra Raquel e Labão, ele está preocupado com o dinheiro, não com a irmã, tá? Então, penso eu, que a preocupação, a fuga, a perseguição a Jacó deu-se por causa do quê? Por causa do dinheiro, tá? Então, e o que Raquel, que é criada nesse meio, faz? Ela rouba e ela mente. Por que ela mente? Porque ela tem os princípios do Deus deste mundo. Preste atenção. João capítulo 8, versículo 44, vai dizer que o pai da mentira quem é? É o diabo, certo? E quem é o pai dos deuses? O próprio diabo, tá? Então nós precisamos ter isso em mente, irmãos, que Raquel não faz nada além do que é comum ao homem sem Deus, o homem que está voltado à idolatria. Ele vai fazer os passos do seu pai, né? O Salmo de número 115, no verso 8, diz assim, ó: tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, o salmista está falando assim, que todos aqueles que confiam nos seus deuses se tornam semelhantes a ele, tá? Que vão se parecendo com ele. Como eu já disse, Jacó perdeu a oportunidade de ensinar a sua família no caminho do Senhor. Agora, ele está sofrendo as consequências disso. Agora, ele está correndo atrás do prejuízo. E ele está perdendo, né? Ele está sofrendo. E a Bíblia deixa clara que quando o seu sogro Labão chega, Raquel mente: ah, não, eu tô no meu período menstrual, então não posso me levantar. Lembrando, irmãos, que naquela época não havia as comodidades que as irmãs têm hoje, né? Se hoje já é difícil, imagina antigamente, tá? Então, preste atenção. Todos aqueles que confiam nos ídolos acabam se tornando parecidos com eles. E o que são os ídolos? São mentiras, certo? E a pessoa acaba acreditando e acaba vivendo desta forma. Paulo vai dizer diferente, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, vírgula, como eu sou em Cristo, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ó, eu estou olhando para Cristo e eu estou procurando modificar a minha vida para ser igual a Cristo. Então vocês podem olhar para mim, porque eu estou refletindo a Cristo, tá? Essa é uma diferença do Deus de Israel e dos outros deuses, né? Existe todos os deuses têm vou usar uma palavra aqui, ética, certo? Todos existe ética, uma doutrinação, tá? Só que todas essas éticas e doutrinações dos ídolos, das falsas religiões, não levam o homem a se afastar do pecado, não levam o homem a se afastar do mundo, certo? Ou seja, eles fazem com que o homem viva bem no mundo. A ética do reino, a doutrina do reino, é que o homem cresça e seja uma pessoa melhor, afastando-se do pecado e olhando para o Senhor. No segundo tópico, vai dizer assim, um santuário de deuses na casa de Mica. Nós vamos ver dois casos, o caso de Raquel e o caso de Mica, que trazem deuses estranhos para dentro da sua casa, tá? E só lembrando
Você já se inscreveu? Deixou teu joinha aí? A aula está sendo boa? Tá entendendo? Então deixa um comentário, deixa uma mensagem para mim aí, né, contando no que eu posso te ajudar mais. Tá. Quando nós falamos de Mica, nós vamos começar a história dele lá no capítulo 17 de Juízes. Vai pegar o capítulo 17 e 18. E vai mostrar muito claro a situação espiritual, veja bem, a situação espiritual do povo de Deus, que Deus tirou do Egito, que Deus fez andar pelo deserto, que Deus derrotou nações inimigas para que eles conquistassem a terra. Nesse ponto, nós vamos compreender o que o afastamento de Deus, que o povo de Deus estava naquele ponto da história. Primeiro, por quê? Não havia convergência na adoração. Eles não tinham lugar fixo para adorar. A arca do Senhor estava em Hebrom, mas eles não iam, então cada um ia para um lado. O sacerdócio levítico estava sendo desprezado, e os seus sacerdotes, por falta de sustento, estavam vagando de cidade em cidade. E em terceiro lugar, Israel se atolava cada vez mais dentro da idolatria das nações vizinhas. Eles estavam, ao invés de influenciar as nações vizinhas, Israel estava fazendo o quê? Sendo influenciada. Olha que coisa terrível. A nação que foi chamada para ser cabeça estava virando para baixo da cauda, certo? Estava difícil. E nós olhamos isso, veja bem, isso não é um período de 1 ano, 5 anos, são ao menos 100 anos que isto vai acontecer. Ó, vamos pegar uma linha do tempo aqui. 1 Samuel. Vamos pegar uma linha do tempo aqui em Juízes. E essa linha do tempo, ela vai chegar até 1 Samuel. Se você começar a olhar, Juízes capítulo 13, 14, 15, 16, vai falar de Sansão, depois 17, 18, vai falar de Mica, depois 19 e 20, vai falar do Levita, depois do 21, sobre as mulheres para os benjamitas. O que você vai ver? Você vai ver a degradação espiritual de Israel. Olha só a situação de Sansão. Deus chama Sansão para ser o líder da nação. Um homem poderoso, uma força sobre-humana, tá? Uma força colossal. E o que acontece? Este homem só tinha uma obrigação: servir a Deus no nazireado. Nazireado, Números capítulo 6, vai falar, não podia beber, não podia pegar em morto, não podia viver na idolatria. Havia uma série de regras. Por quê? Porque Deus chamou ele no ventre da mãe, para que ele fosse referência em Israel. Só que o que acontece? Este homem referência, ele vai fazer tudo ao contrário do que Deus lhe mandou. Ele vai beber, ele vai tocar em mortos, ele vai se unir à prostituta, ele vai se sentar à mesa, rondar as cidades dos filisteus, se envolve com o mundo, até que chega um ponto que ele se depara com Dalila, e Dalila termina de destruir a vida de Sansão. Tá? Daí nós entramos na história de Mica, que nós estamos entrando agora. Depois nós vamos ver o levita, que estava fora da sua terra, o levita que tem a esposa estuprada, esquarteja a esposa, manda para as tribos, vira uma guerra, tá? E, irmãos, uma história pior que a outra. E o que isso mostra para nós? O afastamento de Deus e a introdução da idolatria dentro de Israel.
certo? Porque o Senhor Deus proibia, a idolatria aceita. O Senhor Deus põe limites. A idolatria diz, seja livre, tá? Os ídolos eles não põem limite. Por quê? Vamos voltar ao Salmo 115. Não ouve, não anda, não responde e não pode falar para proibir as pessoas de fazer o que é errado. E bem pelo contrário, o que está por trás da idolatria, que são os demônios, eles querem exatamente que a pessoa cada vez mais se afunde no mundo. Então nós terminamos aí o Juízes. Quando nós entramos em Ruth, né, nós nos apegamos muito à história da Moabita, e é realmente uma história linda. Só que preste atenção, como começa essa história? Começa com a desobediência de Elimeleque, saindo da sua terra, deixando a herança dos seus pais para peregrinar em terra estranha. E qual o fim de tudo isto? Nós conhecemos a morte de Elimeleque, a morte dos seus 2 filhos, amargor na vida da sua esposa Noemi, certo? Pela graça de Deus, a interferência do Senhor, e creio que neste ponto a boa influência de Noemi, nós temos a mudança da história, que daí entra Ruth, tá? Mas tudo começa o quê? A desobediência, certo? Ao afastamento de Deus, que vai continuar em 1 Samuel. Você olha a primeira carta, o primeiro livro de Samuel, e você vai ver que o pecado está onde? Dentro do tabernáculo. Está dentro da casa de Deus. Eli, um homem relapso que não tomava as providências com seus filhos. Os filhos de Eli, homens de Belial. Olha que coisa monstruosa isso, é um palavrão. Nunca fale isso para os seus filhos, é algo afrontoso. Que prostituíam, literalmente, prostituíam dentro da casa de Deus. Roubavam as ofertas. Olha, irmãos, era algo, blasfemavam do nome do Senhor. Então você vê que esse afastamento de Deus dentro de Israel não é algo assim, nossa, aconteceu. Não, é algo gradativo. É algo que está se instaurando dentro da família de Deus. Tá? Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. Se afastaram da presença do Senhor. E esse é o nosso problema. Nós estamos tolerando o afastamento gradativo dos princípios do Senhor, né? Dentro dos nossos cultos, músicas, né? Irmãos, hoje tem cantor gospel que canta no mundo. Irmãos, esses dias, todo mundo sabe, não preciso esconder, o Kleber Lucas cantando em terreiro de macumba, se unindo com pessoas que têm ideologias contrárias à palavra de Deus. Meu Deus, Kleber Lucas cada vez pior. Kleber Lucas e outros cantores aí que estouraram na mídia, famosos, as pessoas corriam atrás e hoje estão totalmente desviados do projeto de Deus. Por quê? Eles permitiram que o seu eu, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, o seu eu dominasse a vontade de Deus. Então, irmãos, é muito importante que você tenhamos esta noção de que tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas causa ruína, tá? E é neste ponto que nós entramos no nosso subtópico 3. No nosso tópico 3 vai dizer a idolatria dentro dos lares, hoje, certo? Hoje. Quando você pegar lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 18 a 22, você vai ver Paulo deixando muito claro que o que são os ídolos? São demônios. Demônios que entram dentro de casa. Demônios que entram dentro das famílias. Tá? E isso vai fazer o quê? Vai transformar corações, mentes, vai trazer cegueira, vai trazer uma vida
de afastamento do Senhor, certo? Que transforma os homens e as mulheres cristãos em escravos da sua vontade. Tá? E como que essa escravidão vem, essa idolatria vem dentro das famílias, dentro da igreja? São imagens que vão entrando? Não, não são imagens que vão entrando. São decisões que nós vamos tomando. Decisões tipo assim, hoje eu preciso trabalhar um pouco mais. Eu não vou no culto hoje. Hoje eu preciso dormir mais. Eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu não vou orar hoje. Decisões que nós vamos tomando. E vai gerando a procrastinação espiritual. O que é procrastinação? É saber o que você tem que fazer e não fazer. Depois eu faço, até que chega o ponto que você não faz mais nada. Isso é procrastinação. É um abandono, certo? É um abandono consciente. E o que isso está fazendo? Nós estamos nos chegando mais perto do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, porque o coração do homem nunca fica vazio. Sim, não se engane. O coração do homem nunca fica vazio. Sempre alguma coisa vai preencher o lugar de Deus se o homem não colocar Deus como sendo a sua prioridade. Tá? Então, irmãos, o que é a idolatria? É como uma teia de aranha. Tá? Ela está paradinha ali. Ela está esperando que algum animal inofensivo, inseto inofensivo chegue, certo? Ele vai posar, parece que nada vai acontecer, mas aquilo vai grudando, até que chega uma hora que ele está todo enrolado. Ele não sai, e o que acontece? A aranha vai lá e suga toda a sua vida. E assim que funciona a idolatria. É assim que funciona a idolatria dentro de casa, né? Eu não posso ir porque eu tenho que limpar a casa. Eu não posso ir porque eu estou cansado. Eu não posso ir porque eu tenho que limpar o carro. Por que você não vai na igreja? Porque isso é importante. Não, limpar o carro é mais importante, cuidar da vizinha é mais importante, tomar chimarrão é mais importante. Nós vamos colocando isso. Isso vai fazendo o quê? Vai criando a cultura do individualismo, certo? Isso é a cultura do smartphone. Tá? Você pega o teu celular aí, o teu celular é para você, é particular. O que acontece? Você vai criando um mundo totalmente seu ali dentro. Totalmente seu ali dentro. E que você vai se prendendo. E nós temos visto, a gente vê isso na família, a gente vê isso na igreja, a gente vê nos restaurantes. Eu vou fazer visita na casa dos irmãos, a gente vê isso. As pessoas presas dentro do seu mundo. Não senta mais para conversar, não fala mais das coisas de Deus, aonde estão presas no smartphone. É a egolatria. É a cultura aonde nós priorizamos o ego, o eu. Tá? Mas o que nós podemos fazer? Aplicar a palavra de Deus. Jesus deixa muito claro em Mateus, capítulo de número 5, versículos 29 e 30. Diz assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora e joga. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora e joga. Por quê? Porque é muito melhor, é mais aprazível entrar cego ou maneta do que entrar cego ou maneta do reino de Deus, do que você pegar e o teu corpo inteiro ser jogado no inferno. Tá? Então, irmãos, pega isso, leva para a tua classe isso. Tá? Para quê? Para que nós não tomemos o lugar de Deus. Nós não coloquemos nada no lugar de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é um Deus zeloso. Ele sente ciúmes. O ciúme de Deus e do homem é diferente, nós estamos falando do zelo. Ele sente zelo pelo homem que ele criou. Nós precisamos olhar para Noé. O que Noé fez? Num tempo que o conhecimento de Deus era mínimo, Noé conseguiu trazer toda a sua casa, toda a sua família para a presença do Senhor. Colocou dentro da arca.
tirou todos de dentro da arca, não ficou nenhum pelo caminho. Tirou todos de dentro da arca quando o Senhor abriu a porta. O que nós entendemos? Que Noé foi um pai exemplar. Noé e sua esposa, né? Não há o nome dela, mas precisamos fazer referência a ela. Noé e sua esposa foram um casal exemplar que ensinaram os filhos no caminho do Senhor e ganharam o coração das noras também para o Senhor. Então, irmãos, é muito importante nós termos isso em mente, que os ídolos na família causam destruição, tá bom? Mas Jesus, dentro de casa, é o remédio para tudo, ok? Deus te abençoe e eu te espero na nossa lição de número 5, que nós vamos falar sobre motim em família, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.